Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Eu confesso que somente pela oração que fizemos juntos, pelo louvor e pela presença de Deus, já estamos assim, totalmente agraciados pela presença de Deus aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, mais uma vez a minha vida diante do Senhor e clamo, Senhor, pela sua graça, clamo, Senhor, pela sua misericórdia, Pai. Porque como oramos aqui, Senhor, quem sou eu, Pai? Quem sou eu diante, ó Deus, de tantos irmãos aqui que são muito mais capacitados, com muito mais conhecimento bíblico do que eu, Senhor, para ministrar a tua palavra. E eu careço, Senhor, da sua graça, careço, Senhor, da sua misericórdia, careço, Senhor, ó Deus, da presença do teu Espírito Santo, para tocar os meus lábios, Senhor, assim como o Senhor tocou, Senhor, os lábios de Isaías, quando teve aquela visão do alto e sublime trono do Senhor, Pai, para ministrar, Senhor, apenas aquilo que tu queres, Senhor, para falar, Senhor, aquilo que é a tua palavra, Senhor, que cada vez mais, Senhor, eu possa me esvaziar de mim mesmo, assim como o Senhor nos ensina na tua palavra, no livro de Filipenses, que o Senhor se esvaziou de si mesmo até se tornar, Senhor, a forma humana, Senhor. O Senhor sendo Deus Todo-Poderoso, o unigênito do Pai, Senhor, se reduziu a nada por amor de nós, Pai. Por isso, Pai, que eu possa diminuir aqui, Senhor, na tua presença, e que o teu nome seja exaltado, seu nome seja glorificado, Pai, porque como cantamos aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, Senhor. Por isso, Pai, clamamos pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, há 15 dias atrás, o pastor fez esse convite para ministrar a palavra e conversando com ele, a minha primeira impacto foi, pastor, gelei. Gelei porque, Jesus amado, é muita responsabilidade. E me lembrei das palavras da irmã Glaucia, quando ela ministrou aqui a última vez. Quando nós vamos ministrar a palavra do Senhor, irmãos, é uma guerra no reino do Espírito. E quantas coisas aconteceram nesses 15 dias. Primeiro que, assim que o pastor me fez o convite, na semana bateram no carro. Não foi uma batida forte, né? Mas foi uma encostada no para-choque. E aí, a pessoa desceu, conversou comigo, e falou, ó, dá o seu telefone aí e tal, depois eu ligo pra você e faço um Pix na sua conta. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, tirei uma foto do carro dela, né, com a placa, e guardei no meu celular e fui embora. Aí no outro dia eu fui pegar o celular para ver a foto da placa. Cadê o carro? Cadê a placa? Sumiu do meu celular. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela, olha, meu Pix é esse número aqui, tal, né, se você quiser, né, fazer o Pix depois, e o número dela não sinalizou que ela viu a mensagem. Aí eu peguei e liguei para ela. Também não atendeu. Aí, na nossa vontade humana, o que é, né? É de ficar nervoso, ficar bravo, né? Falei, puxa vida, a pessoa combinou uma coisa e, né, não fez, né? Mas aí, Deus ministrou para mim no meu coração. Eu te perdoei por muito mais. Por tão pouco você quer fazer justiça? E aí eu falei, amém, Senhor, amém, eu vou deixar quieto. Deixei quieto, não liguei mais, conversei com a minha esposa e comecei a orar e pedir uma direção na palavra e não vinha nada, irmãos. Na primeira semana não vinha nada. Eu comecei a ficar em pânico, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Já tem mais uma semana. E aí a minha esposa, na quinta-feira, pergunta para mim, e aí, paixão, já tem alguma direção? Eu falei, não tenho nada, não tenho nada. E comecei a entrar em pânico. Pode sentar, irmãos. Perdão, eu esqueci. Aí comecei a entrar em pânico, né? E aí, na sexta-feira, eu estava comentando com o irmão Roberto, eu fui trabalhar, todos sabem que não sei se alguns todos sabem, né? Eu trabalho com aplicativo, sou motorista de Uber, e estava aqui na Vila Prudente pegando uma corrida para o Parque São Domingos. Não sei se todos conhecem, ali, é mais ou menos perto do Pico do Jaraguá. Mas não era Parque São Domingos, era realmente do Pico do Jaraguá. E no Pico do Jaraguá ali tem muitas comunidades. E era exatamente dentro de uma comunidade. 2h da manhã. E eu levei 2 meninas lá. E quando eu estava chegando ali naquele lugar, eu fui
Estavam 100 metros de deixar as meninas e o carro acabou a embreagem. E aí eu deixei as meninas, o carro morreu bem no meio da comunidade, 2 horas da manhã. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu peguei e liguei pro rapaz do carro, falei, Robson, tudo bem? Ah, tudo bem. Você tá por aqui? Ele falou, não, eu tô em Jacareí, porque o rapaz que alugou o carro para mim, ele mora em Jacareí. Falei, rapaz, o carro, tô sem embreagem, o que eu faço? Dá para acionar alguém? Ele falou, tem uma notícia para dar para você. Nós estamos sem seguro. Eu falei, Ele falou, estamos sem guincho porque eu estou mudando a seguradora, eu acabei não avisando vocês para não deixar em pânico, né? Eu falei, tá bom, você consegue sair daí? Eu falei, eu vou tentar. Eu vou tentar. E aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, me tira daqui desse lugar. Né? Eu liguei o carro, engatei primeira e saí com ele em soquinho, né? E ele foi aquelas vielas, né, que são bem estreitas, para não bater em ninguém. Eu vim em primeira, consegui pegar em Anguera, joguei segunda, consegui jogar uma quarta e vim até Mogi. E liguei os louvores e vim louvando a Deus. Falei, Senhor, eu vou te adorar, porque não adianta ficar reclamando, não adianta, vou te adorar, né? E vim adorando a Deus. E aí, consegui um mecânico no sábado, arrumou o carro, né? E graças a Deus, conseguimos vir. Essa também foi uma das minhas preocupações. Eu falei, Senhor, será que sem carro eu vou ter que ir lá? Que dificuldade, meu Deus. Mas, amém. Se for da vontade do Senhor, eu vou sem carro, vou de trem, vou a pé, vou de jumento, mas eu vou chegar lá, Senhor. Eu vou chegar lá. E Deus preparou o mecânico, conseguimos arrumar o carro para a glória de Deus. E estamos aqui, né? E Deus ministrou sobre isso, né, no meu coração no dia de ontem, para falar sobre o perdão de Deus e o perdão que nós, como cristãos, devemos oferecer neste mundo. Né? Vamos abrir então a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Sete 36. Todos acharam? Evangelho de Lucas 7,36. A pecadora perdoada. Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com as lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. E quando viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas ela regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe estão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados?
E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vá-te em paz. Amém? Glória a Deus. E essa frase, amados, ficou realmente pulsando no meu coração, né? Por isso digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Em outras palavras, né? Isso quer dizer, a intensidade da gratidão é proporcional ao tamanho da consciência do perdão. Certo? Então, isso me levou a refletir no perdão que Deus nos oferece, em que Paulo, ele nos fala aqui no livro de Efésios, capítulo 2, vamos ler lá. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Diz assim: a salvação pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Verso 2. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros e abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nos quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o Evangelho é isso, amados. Quando nós entendemos que somos salvos sem merecimento algum, pela graça de Deus, que Ele nos perdoou da vida que eu tinha, que era uma vida totalmente suja, uma vida totalmente imoral neste mundo. E Deus olhou para mim com olhos de misericórdia e verteu aquele sangue para me salvar e para te salvar. Quando eu e você entendemos isso, não dá para servir o Senhor de qualquer maneira. Quando eu e você entendemos o tamanho desta dívida que eu e você tínhamos com Ele, não dá para ser um crente meia boca. Não dá, irmãos. Aí realmente, quando você entende a dimensão desta obra da graça, desta obra da cruz, do sofrimento que Ele teve ali na cruz do Calvário, das dores que Ele sofreu, do martírio que Ele sofreu, no qual eu e você é que deveríamos estar naquela cruz. E Ele tomou o nosso lugar ali. E morreu e ressuscitou. Realmente, nós intensificamos o nosso amor para com Ele. E o que o mundo faz é isso. Ele tenta ofuscar as nossas vistas desta dimensão, deste amor para conosco. Ele tenta ocupar a nossa mente através do corre-corre do dia a dia, através de tantas coisas, para que nós esqueçamos este amor, este perdão, esta graça que Deus nos oferece gratuitamente no seu Filho Jesus. Amém? E foi isso que aconteceu nesse episódio que nós lemos aqui, né? Eu quero abrir com vocês em 1 Samuel,
Não, 2 Samuel, de 9 a 13, onde Davi, aqui nesse episódio dessa palavra, ele tipifica a misericórdia e a graça de Jesus Cristo. 2 Samuel 9, a partir do 13. Só tem 13. Peraí. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, mano. Não sei se eu anotei errado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 2 Samuel, capítulo 9. É 2 Samuel 9, a partir do verso 1. Vamos ler. Todos acharam? Amém. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use para com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Ló-debar. E mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Ló-debar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. E inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei para contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. E ele se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba e disse: moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Amém? Amém. E aqui, amados, nós vemos aqui essa misericórdia, a mesma misericórdia que Deus usa através de Jesus nas nossas vidas. Ele chama Mefibosete, e este nome Mefibosete eu fui pesquisar, ele significa vergonha destruidora. Nós andávamos nessa vergonha destruidora, que é o pecado. E Jesus nos libertou. Amém. E a cidade que Mefibosete estava morando, que se chama Ló-debar, o significado dela significa sequidão, sem pasto. E esse Jesus maravilhoso nos tirou da sequidão do pecado. Amém. E nos trouxe para os pastos verdejantes da sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Então, este é o perdão de Jesus. E quando nós agimos aqui como Mefibosete fez: Senhor Rei, quem sou eu? Um cão morto diante da tua presença. Um aleijado naquele tempo não tinha valor algum. Era um desprezível. Mas Deus chama os desprezíveis deste mundo. Aleluia. Ele teve misericórdia de nós. Glória a Deus. E este é o perdão que Deus nos oferece, né? Quando entendemos isso, nós vivemos o que está escrito em Gálatas 2:20, onde Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. E esta vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por mim. Eu não abri, mas eu creio que é mais ou menos isso que está escrito, né? Parafraseando, né? Agora nós vamos voltar para o texto, onde nós começamos aqui no início, que é Lucas 7:36. Aqui nós vemos que um dos fariseus, né, chama Jesus para entrar na casa dele e comer com ele.
E essa mesma cena nós encontramos na palavra de Deus em outro livro, que eu acho que, se não me engano, é no Evangelho de Mateus, onde Zaqueu, publicano, se coloca numa árvore para ver Jesus. E Jesus vê ele e fala: Zaqueu, desce daí depressa, que hoje irei ter contigo na tua casa. E Zaqueu desce rápido e vai na sua casa e recebe Jesus. Mas ele recebe Jesus de uma maneira diferente, porque ele entende que ele está ali com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele fala: Senhor, tudo que eu fiz de errado eu quero retribuir. Ele houve arrependimento. E aí Jesus diz para ele aqui, parafraseando também, porque para não entrar no texto e tomar mais tempo ainda, né? Hoje entrou salvação nesta casa, né? E este fariseu, Simão, ele recebe Jesus de uma maneira diferente. Ele recebe Jesus como, eu vou chamar esse aí que é o pregador dos favelados, vamos dizer assim, né? Dos descamisados, né? E vou fazer uma boa ação para com ele. E ele recebe Jesus de uma maneira fria, de uma maneira como os judeus não recebiam. Como está escrito aqui que Jesus fala no final do texto. Quando uma visita chegava em casa, eles traziam água para lavar os pés, porque a cidade era empoeirada, né? Recebiam com ósculo santo. E ele recebe Jesus de uma maneira fria, né? E aí chama Jesus ali. Onde Jesus está, nós sabemos que Jesus atraía as multidões. Então, eu creio que aqui havia muitas pessoas nessa casa, né? E Jesus chama ele à mesa. E a mesa, irmãos, Deus me trouxe isso. Mesa é um lugar de encontro. É um lugar de encontro. E hoje nós vemos na mesa do Senhor, como chamou Davi aqui, né? Existe vinho e pão, misericórdia e graça. Amém. E na mesa que o mundo oferece para nós, o que existe? Existe bebida, existe prostituição, existe pornografia, existe o orgulho, existe o poder, existe a soberba deste mundo. Qual dessas duas mesas nós vamos nos assentar? Não é verdade? Então, quando você tem ideia, quando você cai a ficha deste amor, desta graça, é nessa mesa que nós temos que escolher, a mesa do Senhor. Onde, como o rei Davi, ele estendeu o cetro, né? O rei naquela época, ele estendia o cetro para que alguém entrasse na sua presença. Como ele fez com Ruth, né? É Ruth ou a rainha Vasti? Esther, perdão. Como ele fez com Esther. Ele estendeu o cetro e Esther veio até o rei. Então, é isso que o Senhor nos dá livre acesso, né? Através do teu sangue. E então, Simão recebe o Senhor Jesus desta maneira. E aí entra essa mulher e Simão começa a pensar, se esse Jesus aí fosse profeta mesmo, se ele fosse realmente bom mesmo, que nem eu sou bom, ele já ia ver que essa mulher é uma pecadora e que não podia estar tocando nele, né? Mas Jesus, ele conhece o quê? Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sonda o nosso interior. Nós não precisamos falar porque ele me conhece, ele te conhece, ele sabe o que se passa na minha cabeça e na sua. E aí ele chama Simão, né? Aqui onde que está aqui? Verso 40. Respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E Simão, com todo o seu farisaísmo, disse: fala, mestre. Né? Fala, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos e disse: pois qual desses o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E esta mesma passagem do credor incompassivo, vamos ler lá em Mateus, no capítulo 18, que ela está assim um pouco mais clara, né? Mateus capítulo 18, verso 23. Porque o reino de Deus
pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciara, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. E vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Amém? Então, irmãos, é mais ou menos isso que esses dois parâmetros de perdão, né? Quando você é perdoado e você não reconhece essa dimensão do perdão que você recebeu, você faz como esse servo mau e negligente aqui. Você começa a querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Não é verdade? Tipo, poxa, mas a mulher bateu no meu carro, ela tem que me pagar. Eu vou acionar ela, já que ela não vai me pagar, eu vou descobrir o endereço dela, vou acionar ela, vou colocar na justiça e vou receber os meus direitos. Mas o que Jesus nos ensina? O meu reino não é deste mundo. Amém? Amém? Então, essa é a dimensão. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Não é? E perder a sua vida no reino de Deus, muitas vezes é isso. É você, eu te perdoo, fique em paz, né? E é mais ou menos aqui o que Jesus nos ensina aqui em Lucas, no capítulo 6. Vamos abrir lá? Lucas 6, 27. O amor aos inimigos. Mas a vós, isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir a tua face, oferece-lhe também a outra. E o que houver te tirado a capa, nem a túnica recuses. E ao que dá a qualquer que te pedir. E ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que vos amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Glória a Deus. Amém? Então, é nessa dimensão de perdão que Deus quer que nós ofereçamos.
a este mundo. Né? Que nós não andemos querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas venhamos descansar no Senhor. Porque Ele é fiel, Ele nos guarda, Ele sabe daquilo que precisamos. Né? E os nossos pés estão aqui, mas a nossa mente, a nossa cabeça tem que estar realmente lá no céu, nas coisas celestiais. Então nós não podemos nos prender nas coisas aqui, desta terra, deste mundo. Né? E vamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 24. Primeira Tessalonicenses 5, de 12 a 24. Preceitos diversos, está assim no título da minha Bíblia. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que tenhais um grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Verso 14. Rogamo-vos, também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, admoestei os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui o bem, tanto uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, e abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E voltando aqui novamente para Lucas 7, agora nós vamos falar da mulher pecadora. E o texto começa a falar dela aqui no verso 27, né, onde diz que, sabendo ela que Jesus estava à mesa, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, porque eu entendo aqui que a mesa dos judeus não é uma mesa como a gente tem hoje, uma mesa onde você senta com cadeiras, mas era uma mesa baixinha, onde eles sentavam no chão, e Jesus estava sentado ao chão, com certeza, ou ajoelhado, ou sentado com as pernas para trás. Porque, senão o texto de a Bíblia aqui relataria, se fosse uma mesa como hoje, que essa mulher veio e entrou debaixo da mesa para ungir os pés de Jesus. Mas não, a palavra diz que ela veio por trás. Então Jesus estava ali, ela veio por trás de Jesus. E com certeza os pés de Jesus ali estavam empoeirados, porque ele não lavou os pés. E o que ela faz? Ela se prostra diante dos pés de Jesus e começa a adorá-lo. Começa a chorar sobre os pés de Jesus. E quando a gente chora diante dos pés de Jesus, Jesus nos atende, irmãos. Amém. Não tem como não chamar a atenção do Senhor. Não é? E ela começa ali a chorar nos pés de Jesus e derramar as suas lágrimas, porque ela reconhecia, como Mefibosete reconheceu, que ela e eu somos como um cão morto diante do Rei da Glória. E ela reconhece isso e começa a se derramar diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Né? Porque ela era uma pecadora. Eu acredito que talvez ela seja uma prostituta. Que ela foi uma prostituta. E a Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela preserva o nome dessa mulher. Porque o que o diabo faz? O diabo, ele acusa você na frente de todo mundo. Olha, você vai pregar a palavra, mas você faz isso aqui errado, hein? Você faz isso aqui errado. Ele fala na frente de todo mundo. Mas Deus, ele te confronta com a palavra no tete a tete, olhando no seu olho. Ele não expõe você diante de uma multidão. Como aquela mulher pecadora que foi pega em adultério. Que a palavra diz, né? Senhor, achamos essa mulher aqui praticando pecado. Ela é digna de ser morta. E Jesus, o que ele faz? Ele continua escrevendo na areia e simplesmente ele fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquilo impactou aqueles homens porque eles não tinham uma vida de santidade diante do Senhor.
O único ali que realmente poderia tirar aquela pedra era o Senhor Jesus. E eles começaram a largar as pedras e ela ficou sozinha. E Jesus fala para ela, mulher, ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Só ficou eu e o Senhor. Eu também não te condeno. Então vá e não peques mais. Amém? Então é isso que essa mulher começou a fazer, derramar-se ali a sua alma diante do Senhor. E ela solta os seus cabelos. E toda mulher judia que soltava os seus cabelos, ela era considerada como uma mulher prostituta. Porque as mulheres na cultura judaica, elas têm que andar com aquele véu, cobrir os seus cabelos. E ela não se importa de estar diante da multidão, de assumir que ela era realmente uma prostituta, e ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e ela quebra aquele perfume de nardo, né, preciosíssimo, né, que era muitas vezes usado em raríssimas ocasiões, ou talvez ela até perfumava a sua cama, ou ela mesma, né, era um perfume que era um preço valiosíssimo, né? Muito mais caro do que os perfumes franceses que a gente vê aí hoje. É um perfume assim de valor inestimável. E ela quebra aquele perfume e unge os pés de Jesus. Ela oferta aquilo que ela tinha de mais valor na vida dela. E o que hoje nós temos de mais valor na nossa vida? É o nosso coração. É a nossa alma. É o nosso ser. Não é verdade? Então Jesus espera isso de nós. Pelo preço que ele pagou, ofertarmos o melhor de nós. O melhor de nós nas nossas orações. O melhor de nós na misericórdia e no perdão. Quantas vezes eu e você nos pegamos assim, querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos? E aí Jesus, ele faz como ele fez com Pedro, né? Quando Pedro nega ele 3 vezes no dia da crucificação. E a Bíblia fala que Jesus fita os olhos nele, ele fita os olhos em Pedro. E ele não fala uma só palavra. Mas aquele olhar de Jesus fez Pedro reconhecer, Senhor, miserável homem que sou. E diz a palavra que Pedro chora amargamente. E depois desse dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Depois que ele tem um encontro novamente com Jesus ressuscitado, e ele chama este Pedro que o negou 3 vezes. E diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, eu te amo. E mais uma vez ele diz, Pedro, tu me amas? E Pedro fica desconcertado e ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Amém? Esse é o Jesus, amados, que ofereceu a sua vida por nós. E ele quer que hoje, eu e você, venhamos agir assim também, com misericórdia, orando pelos nossos inimigos. Nesta noite, o meu vizinho abençoado, né, que o pastor Roberto uma vez pregou uma vez, e eu falei para ele, pastor Roberto, eu já tive vontade de fazer aquela oração dos discípulos. Senhor, manda fogo do céu e consome esse infeliz que fica com esses funk aí. De madrugada não me deixa dormir. E essa noite de madrugada ele estava lá com os funk, irmãos. Eu acordei, só que ele estava com um volume um pouco mais baixo. Eu acordei, a minha esposa estava dormindo ainda, né, no sono pesado. Eu falei, meu Deus do céu, tem que exercer o perdão, né, Senhor? Amém. Eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar pela família dele. Pela família dele. Né? Eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa alma, né, que está no engano, que está servindo a Satanás. E fiquei ali orando, né, por ele, pela família dele. Deus foi colocando outras coisas, né? E, enfim, é luta, mas o Senhor é conosco. Amém. O Senhor nos fortalece. Amém? E para encerrar aqui, Apocalipse 3:6. Nessa semana que se passou, nós meditamos muito no livro de Apocalipse, né? E logo quando, há 15 dias atrás, eu li essa palavra também que me impactou bastante. Apocalipse no capítulo 3. Aqui, Apocalipse 3. Diz assim, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz ao que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de brancas vestes, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor realmente nos faça refletir neste perdão que Ele nos oferece e que venhamos viver esta vida que Jesus viveu aqui. Que venhamos a ser luz em meio às trevas. Amém. Que venhamos a exercer misericórdia com aqueles que não merecem. Que venhamos perdoar aqueles que nos ofendem. E que venhamos amar os nossos inimigos. Amém. Como Jesus nos amou. Amém?